Meu nome é Dorival Rodrigues, eu nasci em Centenário do Sul, na comarca de Jaguapitã, em 1953. Sou filho de Euclides Rodrigues e Doris Bertoli Rodrigues, colonos formadores de café no norte do Paraná. Aos 8 anos me mudei para Ivaiporã, na região central do estado, e em 76 fui para Londrina, onde comecei a fazer o curso de Medicina Veterinária na Fundação Universidade Estadual de Londrina. Então, na Universidade Estadual de Londrina, eu me engajei no movimento estudantil desde o primeiro ano, desde a fase de calouro. Eu já comecei a participar do movimento estudantil, a princípio no centro acadêmico do curso de Medicina Veterinária e depois também no DCE. Como eu era um estudante carente, eu morava na casa do estudante, que foi uma conquista dos estudantes, do Diretório Central dos Estudantes, com o pessoal do Grupo Poeira, que era quem estava no DCE a partir de 75. Então me engajei no movimento. No movimento estudantil, eu fui, juntamente com uma amiga, o operador gráfico do jornal Poeira, a partir do momento em que a diretoria do DCE não conseguia encontrar mais quem quisesse imprimir o jornal Poeira. Aí o DCE se obrigou a adquirir um meio de realizar a impressão do jornal Poeira por conta própria. Nós adquirimos uma impressora Multilite 1850 e quando convidaram alguém que quisesse aprender a mexer com a máquina, eu fui o primeiro a levantar o dedo, porque eu achava assim, bastante interessante pegar o jornal logo que ele estava saindo, né? O jornal era a nossa maior expressão dentro do Diretório Central. Tudo que nós fazíamos era divulgado pelo jornal Poeira, né? Foi um jornal que começou em 73, com a primeira diretoria do Grupo Poeira, que tinha na época o jornal Terra Roxa, que eu não cheguei a conhecer porque eu não estava na universidade, mas em 75, em 74, o Grupo Poeira perdeu as eleições e retornou em 75, né, já com o jornal Poeira, que o nome do jornal Poeira é porque, como tinham perdido a eleição, então o nome da chapa passou a ser Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima, que era a retomada do DCE, né, em 75, e o jornal passou, inicialmente, que era Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima, passou a ser Jornal Poeira, só para ficar mais fácil, né? Então eu era o impressor, juntamente com a colega de nome Célia Regina de Souza, nós dois é que fazíamos a impressão do jornal. E nós tínhamos assim, o maior ciúme dessa máquina, né? Nós cuidávamos dessa máquina e era assim, muito gostoso a gente pegar o primeiro jornal que saía daquela máquina, né? Impresso com todas as mensagens, com todas as nossas bandeiras de luta através desse jornal, que era o nosso porta-voz, né? E não só do Diretório Central, mas inclusive dos diretórios acadêmicos da universidade, né? Então é uma coisa assim, fascinante para a gente que estava engajado no movimento estudantil, a confecção daquele jornal, né? Então, ele era semanal? Ele era um jornal periódico, ele não saía com muita regularidade, mas mais ou menos
uma vez por mês, às vezes, sempre que era oportuno, né? Às vezes ele saía até antecipado, porque às vezes os fatos abreviavam a edição do jornal, né? E era um jornal de ótima qualidade jornalística, né? Porque tinham jornalistas experientes ali, que estavam na universidade, mas já eram jornalistas por profissão mesmo. Quem eram essas pessoas que você contar? Entre os que as pessoas assim mais experientes no jornalismo, eu cito o Roldão Arruda, que na época assinava as matérias com o nome de Roberto de Souza. Me lembro do Marcelo Oikawa, que na época era representante da Veja, parece, e o Tadeu Felizmino, que foi também presidente do DCE, que trabalhava na Folha de Londrina. Então, esses 3 jornalistas eram os que tinham maior experiência, mas tinha a Célia Regina de Souza, que fazia comunicação também. Então, o DCE tinha várias pessoas experientes em jornal. Então, em diagramação, né, em montagem toda do jornal. Então, foi o Poeira, assim, foi para eles também um exercício ali da atividade acadêmica também, se formaram fazendo um jornal, né? Um jornal de qualidade, muito bem diagramado, né? Era um tabloide pequeno. Inicialmente ele tinha um tamanho de um jornal normal, mas quando nós compramos essa máquina era um tabloide, né? Que imprimia um jornal quase que assim, tamanho ofício, mais ou menos, um pouquinho maior, eu não me lembro direito, mas é mais ou menos. O Jornal Poeira, ele saía com 16 páginas, às vezes 20 páginas, com exceção de alguma edição especial, às vezes poderia sair com 8, né? Mas era um jornal rápido, né? A gente, numa noite, nós aprontávamos ele, né? No caso de uma edição especial. Cada edição era uma surpresa, então. Cada edição era uma surpresa. E ele era um dos principais jornais estudantis do Brasil, né? O Jornal Poeira foi conhecido no Brasil inteiro, nos centros acadêmicos, né? Ele tinha uma tiragem de 8, às vezes 10 mil unidades, e isso era mandado para todas as entidades estudantis da época, né? E em troca a gente também recebia, né, todas as publicações das outras entidades estudantis, e não só estudantis, mas dos movimentos sociais, né? Então o DCE de Londrina era uma entidade muito articulada com todos os movimentos, né? O próprio movimento da anistia também, o movimento da caristia, do custo de vida, da caristia. Eu me lembro de tudo isso aí. Então o DCE sempre estava engajado nas questões indígenas, né? Do movimento do CIMI. Então todos os movimentos da época tinha alguma articulação com o DCE de Londrina, né? Com o Grupo Poeira, com o Jornal Poeira, né? E a gente também respaldava no jornal esses outros veículos de comunicação estudantil ou de movimentos sociais. Então, o Jornal Poeira era uma trincheira que a gente tinha, né? Era a nossa arma mais poderosa, que era... divulgava todas as atividades, né? Não só nossa, mas de tudo importante que tivesse ocorrendo no país, né? Então, o Jornal Poeira para nós assim foi uma coisa importante demais. Eu morei na casa do estudante, então eu morava bem pertinho, aliás, morava em cima do diretório central,
né? O Diretório Central era no mesmo prédio da Casa do Estudante, que a Casa do Estudante foi uma conquista do Grupo Poeira, né? Que conseguiu pressionar o Ministério da Educação e o prefeito de Londrina para criar essa Casa do Estudante, e eu fui fazer parte dos primeiros moradores, não os primeiros, que os segundos moradores da casa, eu estava na turma. Então, eu estava muito perto ali, né? Então, eu vivi todas as atividades do DCE, que era só descer do nosso apartamento, o DCE já estava perto. Então, isso facilitava muito participar, não tinha que pegar condução nem nada. Então, eu vivi esse movimento, né, de 76 até final de 79, eu vivi o movimento estudantil de Londrina, né? Vivi intensamente isso e assisti, estive presente no ato público que nós fizemos. Aliás, foi a primeira greve de estudantes no regime da ditadura pós-70, foi feita em Londrina, né? Nós na época quebramos o tabu, né, de sair às ruas com manifestação, com passeata, coisa que ninguém estava fazendo, nem os movimentos sociais ainda não tinha estrutura para fazer, e nós em Londrina fizemos. Eu me lembro assim que todos nós, no final do ato, nós esperávamos que a repressão fosse impedir ou adotar alguma ação violenta, e eles ficaram assistindo, só cercaram, mas ficaram assistindo e não reprimiu o ato, né? Nós fizemos passeatas pelo campus, nós saímos em passeata e fomos para a Concha Acústica de Londrina, onde teve um ato com discursos, com os líderes todos falando, né? E a população, inclusive, aplaudindo, né? Que a Concha Acústica fica próximo de um conglomerado de edifícios, e as pessoas jogavam papel picado lá de cima, né? Então, em apoio à manifestação, e era uma manifestação contra um código disciplinar da universidade, que era um código, vamos dizer assim, mais rígido que o decreto 477 da ditadura. E nós fizemos essa manifestação contra esse código, contra a implantação desse código disciplinar, né? Era um código repressivo, e nós nos posicionamos firmemente contra a aprovação desse código. Eu estive também dentro da sede do DCE, quando o DCE foi sitiado pelas forças militares do Paraná, para impedir o debate do Aleomar Baleiro, o debate da Constituinte com o Aleomar Baleiro, Dalmo Dallaire de Abreu e, me parece que Sérgio Buarque de Gusmão. Era um simples debate sobre a Constituinte, porque assim que se começou a falar em Constituinte, em uma nova Constituição, que o Brasil precisava de uma Constituição, que o remendo da Constituição da ditadura, a Constituição remendada já não representava mais os anseios da sociedade, o movimento estudantil de Londrina levantou a bandeira da Constituinte, né? Eu acho que esse debate, que era para ser uma atividade, vamos dizer assim, apenas um debate, se tornou um grande feito, porque por ele ter sido impedido, né, pelas forças militares, né, ele repercutiu no Brasil inteiro. Então era para ser uma coisa simples e acabou se tornando uma coisa importante, né?
Aleomar Balieiro era um ministro supremo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, que foi indicado, parece que pelo general Castelo Branco. Então era um ministro da própria ditadura que estava ali. E tem uma passagem bem interessante, né, que ele disse para um dos militares que o material que ele tinha era muito subversivo, né, que era uma Constituição brasileira, né, um livrinho da Constituição brasileira. E o debate foi impedido, e dentro do DCE nós estávamos em 16 pessoas, cortaram a luz e o telefone do DCE, né? Nós ficamos sem informações, as informações que chegavam eram muito desencontradas, diziam que ia invadir, né, o DCE. A cada hora a notícia era diferente, que ia ser invadida às 10, à meia-noite, e assim foi. O certo é que acho que em torno de umas 2 horas da manhã levantaram o cerco e foram embora, e todo mundo foi liberado. Mas enquanto eles não levantaram o cerco, ninguém entrava e ninguém saía, né? Só os vizinhos da área, toda a área próxima do Diretório Central estava tomada por militares perfilados nas entradas, né, nas saídas e tudo. Então foi um evento assim, que ocorreu, que marcou bastante, né, porque inclusive nós convidamos durante o cerco, muitas pessoas que faziam parte da liderança estavam fora do DCE, estavam organizando o debate, estavam chegando 3 palestrantes, então cada um estava envolvido em receber, preparar alguma coisa do debate. O campus da UEL concentrava os principais centros de ciências, né? Então tinha o Centro de Ciências Exatas, Centro de Ciências Rurais, o Centro de Ciências Humanas, o Centro de Ciências Biológicas, né? Acho que a única parte do campus que estava fora era a parte prática da área de saúde, né, que era na Rua Pernambuco, em Londrina, né? Mas a maioria era no campus. E a Universidade de Londrina foi a primeira universidade implantada no Brasil pelo acordo MacUSAID, quer dizer, era na prática, né, a primeira experiência da universidade privatizada, né, prevista pelo acordo MacUSAID. Tanto que a Universidade de Londrina, o nome dela era a Fundação Universidade Estadual de Londrina, FUEL, né? Então era uma universidade paga, né? Então não era gratuito. Inclusive foi uma das bandeiras levada pelo movimento estudantil, foi a gratuidade do ensino, né? Era uma das bandeiras, né? E o fato dela ser implantada pelo MacUSAID, por esse novo sistema que da reforma do ensino, que estava prevista nesse acordo, né? Ela tinha até assessoria especial de segurança e informação, que era responsável por quê? Por vigiar mesmo, pela repressão, né? Eu me lembro que no 2º ano de escola foi criada uma força que dizia que era para a guarda patrimonial e que nós apelidamos de SWAT, né? Mas na verdade a função dela era reprimir. Ela chegou inclusive a invadir salas com estudantes. Eu não me lembro o motivo, se era uma reunião ou o que era, porque dentro do campus eles não permitiam reunião. Se tivesse 3, 4 pessoas reunidas, ele chegava e mandava dispersar. Essa era a polícia, que era a guarda patrimonial. A reitoria dizia que era uma guarda responsável pela guarda patrimonial, mas na verdade era polícia repressora mesmo. Ela não deixava ninguém se reunir, né? Ela mandava dispersar. Então
também era uma das bandeiras nossas, era combater essa polícia do campus, né? Que a gente achava que era um absurdo, né? O campus ter uma polícia, né? Para reprimir os estudantes, para impedir a organização dos estudantes, né? E a AESE, né? Que a gente sabia que tinha muitos agentes, né? Ali, que estavam ali para vigiar a atividade dos estudantes, né? Alguns fazendo inclusive papel de provocadores, né? Que a gente procurava sempre identificar para não cair na provocação, né? Eu me lembro até que quando essa polícia do campus, né, que nós apelidamos de SWAT, invadiu essa sala, que eu não me lembro o motivo, nós lançamos um boletim especial do Poeira, um Poeira especial, né, que eu me lembro assim, parece contra a provocação, a nossa resposta contra a provocação, alguma coisa assim. Então, tudo que era feito em cima desse jornal que divulgava todas as nossas atividades, né? Eu acho que fora dessa questão aí, tinha o contraponto sempre da reitoria também. A reitoria ia fazer uma recepção para calouro, nós também íamos. Né? Íamos para fazer o contraponto, fazer pergunta na frente dos calouros. Então, sempre nós estávamos ali. Né? Uma das tarefas que eu mais assumia dentro do movimento era distribuir o jornal Poeira nas salas de aula. Então eu me lembro assim que alguns professores davam arrepio na gente, porque eles não permitiam que a gente entregasse o jornal. Alguns acabavam cedendo, mas ficava falando contra a gente na sala mesmo, né? Por outro lado, tínhamos professores que, né, esperavam o Poeira. Quando a gente batia na porta para distribuir o Poeira, pode distribuir, fique à vontade, né? Mas tinha professores que não queriam que a gente distribuísse mesmo. E aí a gente fala, olha, o professor não quer que a gente distribua, vocês querem receber o Poeira? Ah, queremos. Então o professor não tinha, o professor ficava um pouco desmoralizado de impedir, né? Porque era um jornal esperado e tinha estudantes que não gostavam do Poeira também, é claro. Nós tínhamos oposição dentro da universidade e é o nosso grupo, mas a grande maioria era simpatizante do movimento, né? Uma grande maioria esperava pelo Poeira, né? Então, quando o professor não queria que a gente entregasse, a gente fazia essas perguntas, né? Vocês querem receber? O professor não quer deixar, mas vocês querem receber? Né? Aí, então, desarmávamos os professores. Eu me lembro muito bem assim, no curso de Direito, né? Os professores do curso de Direito, era muito difícil eles aceitarem a gente entregassem livremente, abrir as portas para a gente entregar o jornal. Né? Nos demais cursos era muito mais fácil, na área de humanas era muito mais fácil, na área de engenharia era muito difícil também, a área de ciências exatas, né? Na área de ciências biológicas nós também encontrávamos boa facilidade para distribuir, mas assim, aquilo era uma tarefa, né? Uma tarefa, muitos não gostavam de fazer aquilo, porque já sabia que ia ser difícil, né? Tinha que estar muito disposto, empenhado para distribuir, né? Senão não conseguia mesmo, né, distribuir o jornal, né? E a gente entregava na saída, quando o professor não deixava mesmo, entregávamos na saída, ficávamos esperando na porta, quando todo mundo ia saindo a gente entregava, quer dizer, não ficávamos sem receber o Poeira, né? Então, e o jornal circulava até pela cidade, por outras sim, universidades. ia para as casas, as famílias liam, todo mundo lia, né? Então, e não era só notícia do estudante, né? É isso que eu ia perguntar, qual era o conteúdo jornalístico do Poeira, além das bandeiras dos estudantes? A principal bandeira do Poeira, do jornal, tudo, era pelas liberdades democráticas, né? Porque nós vivíamos um regime repressivo,
né? E então essa era a bandeira principal. Nós tínhamos as bandeiras específicas dos estudantes mesmo, dos cursos, né? Por melhorias no ensino, né? Inclusive promovíamos debates sobre melhoria do ensino. Então nós levantávamos, assumíamos bandeiras específicas também, né? De cursos, né? De alguns centros específicos, né? Aquelas bandeiras que alguns estudantes não assumiam as bandeiras mais amplas, né? Mas as bandeiras específicas eles assumiam. Quem que não quer um curso melhor, né? Então, o Poeira angariava a simpatia desses estudantes, porque também lutava por questões específicas, né? Que ele queria, que ele endossava, né? Então, o Poeira sempre foi bem aceito, né? Todos podiam contribuir com informações, textos? Sim, o Poeira era um grupo bem democrático. Todos os estudantes, mesmo que não fizesse parte da diretoria ou dos centros acadêmicos, poderia participar, inclusive do debate, o debate de pauta das matérias, né? Da própria matéria, aprovação de matéria, era tudo aprovado democraticamente, né? Poderia até ser feito por uma ou duas pessoas, né? Uma matéria, mas ela tinha que passar pelo crivo, né? do Conselho Editorial do Poeira. O Conselho Editorial do Poeira era aberto, todo mundo poderia participar das reuniões de pauta, de aprovação de matéria, né? Tudo. Se tivesse que mudar, mudava, né? Então era assim, era um jornal democrático, né? Ele não tinha anunciantes, era só... Ele tinha anunciante, porque assim... Quem bancava a impressão do jornal? Nós tínhamos alguns patrocinadores, né? No começo, antes de eu entrar, o Poeira tinha mais patrocinadores, mas depois a repressão começou a pressionar os patrocinadores e muitos ficaram inibidos, né, de continuar patrocinando. Mas nós tivemos patrocinadores que nunca deixaram, sofreram pressão, mas nunca deixaram de patrocinar, de fazer os seus anúncios no Poeira, né? Então, sempre que a gente ia atrás de um patrocínio, conseguia, né? Você também fazia essa parte comercial? Não, essa parte já tinha meu trabalho mais era impressão, né? Impressão, ajudar a diagramar, né? Esse era o nosso trabalho, o trabalho que eu mais participei, né? Você chegou a escrever alguma coisa para o Poeira? A gente escrevia mais no setorial nosso, né? Eu fiz parte do conselho editorial, tudo, mas assim, a gente sempre deixava um pouco mais para aqueles que tinham mais experiência de leitura, de escrever, né? Que tinham, principalmente o pessoal da área de comunicação, né? Então, mas nós fazíamos parte da aprovação da matéria, quando não achava que o assunto não convinha, mudava, né? Então, a forma de participar foi essa, né? E o Poeira sofreu censura algumas vezes? Teve alguma edição recolhida? Sim, o Poeira, não, censura não. O que o Poeira sofreu foi assim, o Poeira inicialmente ele era impresso em gráficas da cidade, né? E de repente quem imprimia o Poeira não podia mais imprimir. Olha, vocês vão me desculpar, eu não posso mais imprimir e tal. Eu tenho, né, patrocinador, eu tenho clientes e tal, e não posso mais fazer isso, né? A maioria, às vezes, eu não sei qual, assim, para que eles prestavam serviço, né? Se era para o Estado, alguma coisa. Eu sei que, assim, de repente, nós não conseguimos imprimir mais o Poeira, né? Tivemos que comprar uma máquina para poder imprimir o Poeira, porque nem fora de Londrina nós não conseguíamos mais, ninguém queria imprimir o Poeira, né? Então, assim que a gente conseguia alguém que imprimisse o Poeira, né? Logo imprimia um número só e já não queria mais, né? Então,
a repressão funcionava, né, sobre os donos das gráficas, né? A pressão era muito forte, né? E alguém do Poeira ou vocês foi preso? Da nossa turma, nós tivemos 3 representantes presos no Congresso da UNE, né? Que foi em 78. Nós mandamos 3 representantes para o Congresso. E aí eles foram presos lá no Congresso da UNE, em Belo Horizonte, né? E acho que ficaram alguns dias presos, mas foram soltos, né? Nós fizemos, inclusive, manifestação também sobre isso aí, mas manifestação mais dentro do campus, tudo, já não fomos para a rua nessa ocasião, né? Então fale um pouco da campanha da anistia, como é que essa proposta circulava lá dentro do campus e como é que ela se organizou em Londrina? A campanha da anistia, mais assim, eu peguei bem pouco a campanha da anistia, né? Nós divulgamos matérias, né, sobre anistia, né, no Poeira. Então o Poeira levantava a bandeira da anistia ampla, geral e restrita também, né? Então assim, estava mais a nível de divulgação, tinha grupos que discutiam a questão da anistia, né? Mas assim, não era levado assim, vamos dizer assim, não era um movimento amplo como era o movimento, como era o das bandeiras dos estudantes mesmo, né? Então eu digo assim que mais era a fração mobilizada dos estudantes que se interessava pelo tema, né? Era um tema muito amplo para o pessoal da escola mesmo, né? Para a ampla maioria dos estudantes, né? Bom, então em 79 você se formou? Eu me formei em 79. O que eu queria relatar aqui era a passagem sobre o roubo da nossa máquina, né? Que foi quando o DCE foi colocado na ilegalidade, né? Pela Conselho de Administração da Universidade. Em que ano? Né? Isso foi em 79, né? Bem no final, você já era formando. Não, já era formando. E nós tínhamos 2 representantes no Conselho Universitário, né? Se eu não me engano, o Fábio Mesquita era um deles, o outro eu não me lembro quem era. E eles ainda estavam em discussão no Conselho Universitário sobre sobre o fechamento do DCE, e a máquina nossa já tinha sido retirada, né? Então a nossa máquina de impressão, nossa Multilite, que imprimia o Poeira, ela foi tirada de dentro do DCE, né? Arrombaram o DCE, né? Para tirar essa máquina. Ela foi tirada mesmo antes que a decisão tivesse ocorrido no Conselho Universitário, né? Então, veja, foi uma coisa planejada, né? Aquilo já estava certo, né? Porque o Conselho Universitário era 2 votos do estudante contra o resto, que era um monte, né, de votos da universidade, né? Os conselheiros da universidade votavam sempre a favor do reitor. Não tinha, né? Era sempre os 2 votos do estudante, era quase que 2 votos de protesto só, né? Porque era voto vencido toda vez, né? Que se decidia sobre as questões do movimento estudantil, né? Então nós perdemos a nossa máquina nesse dia, assim, eu fiquei muito emocionado, né? Porque era a nossa máquina, a gente que rodou o primeiro Poeira nela e de repente nós ficamos sem a máquina, né? Então, depois que nós ficamos sem a máquina, o DCE foi colocado na ilegalidade, a gente praticamente, nós passamos a nos reunir num centro acadêmico, que era uma nova forma de organização dos estudantes, né? Parece, se eu não me engano, no Centro Acadêmico do DACESA, todo o diretório central passou para o DACESA, mas já na ilegalidade, né? Mas o movimento continuou
E eu estava próximo já de terminar a escola, e aí sem DCE próximo de casa já, sem máquina, né? E para imprimir o poeira. E aí eu decidi mesmo a terminar meu curso, né? Terminar o último ano. E aí passei a me dedicar. Eu estava pendurado em algumas matérias e acabei me concentrando na atividade para terminar, porque para mim perdeu o sentido da escola, né? Eu queria agora era mais terminar o curso o mais rápido possível, porque, né, eu fiquei assim bastante chocado com o que aconteceu, né? Levarem a nossa máquina, né? Arrombar o DCE e levar uma coisa assim, né? Que para a ditadura Perigosa. era muito perigosa, sabe? Então, Impressionante. então era apenas uma máquina de imprimir tabloide, né? Né? Mas ela representava um grande risco para a ditadura, né? Então era a ditadura considerava um risco, né? Mas você se formou e foi fazer o quê? Eu me formei, aí voltei para a minha cidade, onde meus pais moravam, que era Ivaiporã. Aí eu passei a atuar profissionalmente 2 anos e em seguida eu fui morar no norte do Brasil, né? Onde fiquei 18 anos, e em 2000 eu retornei aqui para Curitiba já com atividade empresarial, né? Aí você veio se estabelecer em Curitiba. E me E estabelecer nesse período você teve alguma outra militância política? Participou de algum movimento, partido? No norte eu participei quando eu fui para Ivaiporã, eu me envolvi na criação do PT, né, que foi em 80, né, final de 80 para 81. Esse período eu fiquei envolvido com a criação do PT em Ivaiporã, no município que eu estava, e na região, né? Na região de Ivaiporã, as cidades vizinhas, né? Então nós formávamos comissão para ir formar comissão pró-diretório nas cidades vizinhas, Bom Sucesso, São João do Ivaí, Jardim Alegre, né? Então fizemos alguns movimentos para criar o PT, né? Na época que estava envolvido na criação do PT. Então vamos falar você deixa o movimento estudantil? Antes de deixar o movimento estudantil, a gente terminou, antes de terminar de eu sair mesmo, eu me envolvi bastante na criação dos centros acadêmicos, né? Então, o Grupo Poeira se reuniu e falou, não, vamos formar agora organização independente, né? Porque antes eram organizações atreladas, os diretórios eram atrelados, né, à universidade, né? Então, nós passamos a formar os centros acadêmicos, né, e o DCE livre, né? Então, foi criado o DCE Livre e eu voltei mais para a parte da minha área, né, que era Centro de Ciências Rurais, para formar o centro acadêmico da área, né? Então, foi assim que finalizei a atividade do movimento estudantil, né? Depois, em seguida, eu passei para a atividade já como profissional, já na região que eu fui atuar, passei a trabalhar, me envolvi já na questão da formação do Partido dos Trabalhadores, né, que é quando ele estava nascendo, né, quando estava sendo criado ainda. Na minha cidade, na região, né, a gente andou quase todas as cidades da região para criar o PT provisório, né? E já no final de 2001, eu me mudei para o norte do Brasil, onde eu voltei a militar no Partido dos Trabalhadores, né? E já a partir de 2000 eu vim para Curitiba, aí eu deixei de atuar, porque eu me envolvi mais
só na atividade empresarial mesmo, né? Você hoje é filiado ao PT? Eu ainda nunca me desfiliei, né? Mas faz 13 anos que eu estou aqui, né? E não voltei mais a participar de reuniões nem nada. Até tenho contato com alguns petistas, mas não voltei, porque eu estou mesmo assim, muito absolvido na minha atividade profissional, onde é uma empresa de prestação de serviço e eu sou o esteio da empresa. Se eu deixar a empresa, ela acaba. Pelo jeito você é bem dedicado, né? Então, assim, ela depende de mim, né? Eu digo que eu sou o esteio da empresa. O dia que eu não puder trabalhar, que eu não puder continuar, ela vai se acabar, né? Então... E a política requer dedicação. Exatamente. Exclusiva. A gente, para não ficar isolado, participa de redes sociais, para permanecer atualizado, né? E para não perder o contato com todo mundo também, né? Eu participo mais nas redes sociais para estar atualizado nos assuntos da política, né, dos movimentos, né, tá? Então é assim que foi a minha participação aí a minha contribuição, né, no movimento da resistência democrática da ditadura, né? Tá? E olhando agora para esse passado, como é que você vê hoje, né, o próprio PT que chegou ao governo, a própria democracia brasileira, né? Está de acordo com aquilo que você lutou? Você acha que continua, não acabou, precisa melhorar? Qual a sua avaliação? Eu acho que hoje o nosso movimento foi muito válido, né? Afinal, a gente conseguiu uma vitória sobre a ditadura. Ela não é completa, né? Nós sabemos que ainda tem muito resquício da ditadura, né? Nós sabemos que os torturadores ainda não foram punidos, né? A nossa imprensa ainda acho que ela acho que a nossa imprensa ainda guarda todo o ranço da ditadura, né? Eu acredito que ainda tem muita coisa para se fazer, né? Hoje eu participo das redes sociais, onde eu acho assim que eu consigo colocar mais um tijolinho na construção da nossa democracia, né? Porque lá atrás a gente teve uma participação mais efetiva, vamos dizer assim, corremos mais riscos e tudo, porque nós passamos, era um risco na época. Eu me lembro assim, alguns estudantes eram seguidos, eu fui seguido uma vez, né? Mas assim, já era uma fase mais de intimidação, né? Não era, embora que na época a gente ocorreram vários casos de pessoas que foram sumiram, foram torturados. O caso do Vladimir Herzog, Manuel Feofilho, o estudante Cajá do Recife. Tudo era na época que a gente estava em plena atividade. Então, quer dizer, o risco não era zero também, né? A gente sabia que eles mais intimidavam, estavam mais na fase de intimidação, mas ainda era arriscado, né? Porque a gente sabe que existiam grupos mais radicais dentro da ditadura, né? Que ainda praticavam ações mais extremistas, né? Então, o risco que a gente corria, a gente tinha mais ou menos consciência dele. Tanto que no DCE, a recomendação sempre para as pessoas quando terminava uma reunião, coisa assim, nunca vá sozinho, né? Mas sempre em grupo, né? Sempre tinha essa recomendação. Por quê? Porque a gente sabia que ainda poderia ocorrer. E eu me lembro assim que uma vez eu corri muito, né? Porque eu estava sozinho e um veículo daqueles bem suspeitos parou e abriram a porta assim, as portas do veículo e assim eu
faltou perna quase, né, para correr, né? Mas a gente não tem coragem nem de olhar para trás, né? A gente sabe do risco que está correndo, né? Então a gente sabia do risco, né? E isso sempre, as principais lideranças, né, que os mais experientes, né, sempre fazia as recomendações também, né, para o pessoal se cuidar, né? Naquela época você não participava de nenhuma organização do Partido Não, Comunista? só o movimento estudantil mesmo, né? Então... MR8? Não cheguei a participar, né? Eu, quando entrei no movimento estudantil, eu fazia parte de um grupo de estudos, né? Onde tinha um sociólogo, assim, marxista, tinha um outro que era estudante de veterinária, mas marxista também. Então, assim, a gente praticamente tinha essa discussão, né? E sempre, quase sempre muito fechada, né? Em pouca gente, para poder discutir essas questões, né? Até para discutir, a gente tinha que discutir escondido, né? Então, já no movimento estudantil foi assim, uma abertura para a participação, né? Então, quer dizer, sair daquele ostracismo que estava ali, né? Eu acho que o que mais eu poderia falar é que como eu morava na casa do estudante, né? Falar sobre a casa do estudante, né? A casa do estudante estava muito próxima do DCE, que era em cima do DCE, né? E dentro da casa do estudante nós tínhamos os moradores da casa do estudante eram muito divididos, né? Eu me lembro que nós éramos em três moradores que participávamos do DCE ativamente, né? Tinham os simpatizantes, né? E tinham aqueles que eram contra o movimento. E a gente sempre identificava aqueles que eram contra, né? Era aqueles que estavam sempre lá na reitoria, levando e trazendo informação. Então, dentro da casa do estudante tinha bastante informante também, né? Bastante não, mas tinha um número razoável de pessoas que eram informantes mesmo, eram colocados ali pela própria reitoria, né? Que driblava todo o esquema de seleção, né, para colocar esses indivíduos ali, porque estavam em cima do DCE, né? Então, era uma universidade repressiva, né? Então, ela tinha todos os seus braços de repressão, né? Assessoria Especial de Segurança e Informação, a SWAT, né? Essas pessoas infiltradas no movimento, até provocadores, né? Então, a Casa do Estudante foi marcada para mim por essa divisão aí, sabe? Embora fosse assim um local que era para ter estudantes carentes, nem todos eram tão carentes assim, né? Estavam ali a serviço mesmo, porque estava próximo do DCE, né? Estava vendo todas as atividades que a gente desenvolvia ali no diretório, né? Então, ele sabia até o dia que nós estávamos rodando poeira, porque a máquina estava funcionando, né? Então, já sabia que no dia seguinte ia ter poeira, né? Então, os informantes eram muito dedicados, né? Você guardou algum exemplar do Poeira? Nós temos jornal Poeira ainda, né? Tá? Você tem? Eu tenho, né? Então, assim... Você fala com tanto carinho desse jornal. O jornal Poeira para a gente era assim, era como eu disse antes, era muito gostoso você rodar o Poeira, né? Quer dizer, você vinha as chapas, né, já gravadas, e você rodar e ver a primeira página estampada assim, e depois... Você roda todas e depois você dobra o Poeira, intercala o Poeira e dobra ele, está aqui um monte de poeira e você é o primeiro a ler, né? Muitas vezes era de madrugada, quando estava eu e a Celinha rodando o jornal, né? E a gente era os primeiros a ver o jornal, com o capricho de rodar aquele jornal, de não deixar sair manchado, né? Então... Tudo isso aí assim, foi bastante interessante para nós, assim, foi uma experiência. Eu me senti assim, um operário
do movimento, né? Do gráfico, que é o que leva, que roda e faz sair dali da máquina, né? Então, para mim foi bastante interessante a experiência do gráfico do Poeira, né? E uma coisa bastante interessante, assim, que eu gostaria de terminar, é que eu era tão envolvido com o Poeira, mas tão envolvido, que o meu apelido passou a ser Poeira, né? Então todo mundo só me conhecia na universidade pelo nome de Poeirinha. Então ninguém me conhecia pelo nome, né? Então hoje as pessoas quando me vêem me chamam Poeirinha, né? Então ninguém me conhecia pelo nome, né? Tão envolvido que eu era com a impressão e com a distribuição desse jornal, que todo mundo me conhece por Poeirinha, né? Até o próprio pessoal do DCE hoje me conhece, o pessoal que participou, me conhece por Poeirinha, porque era o meu apelido, né? Poeirinha. Então, tão envolvido que eu era com o movimento estudantil na época, né? Tá? Então eu respirava o Poeira, né? Né? Eu ajudava a fazer, ajudava a diagramar, ajudava a compor, ajudava a imprimir e distribuía com o maior prazer. Mas aquilo para mim era uma satisfação, né? Consciente da importância daquele jornal, de levar informação, de levar debate, levar questionamento, né? Fazer as pessoas acordarem, né? Para a realidade que a gente vivia na época. Então, para mim foi bastante importante, assim, me ajudou muito no meu crescimento pessoal também, né? No meu perfil de profissional também, né? Então, para mim foi muito importante participar do movimento, né? Antes eu não participava de nenhum movimento de maior importância, mas era com pessoas só, né? Eu tive uma iniciação política importante, com pessoas bastante preparadas, e eu, né, me assumi como um revolucionário na época, né? Né? Então, para mim foi bastante importante. E hoje eu estou dando esse depoimento porque eu considero importante. Eu acho que na época, né, veja bem, nós quebramos o tabu de fazer um ato público na rua, né? Foi o primeiro ato público que foi realizado no Brasil na época, né? Que era os estudantes, era dos estudantes. Nem os operários ainda tinham reunido condições de sair para a rua num ato público. Logo em seguida, começaram a pipocar vários movimentos, vários atos na rua, né? Das pessoas na rua, trabalhador na rua, greve, né? E aí começou, né? Todo mundo criar coragem, né? De aparecer, né? Os próprios movimentos foram se fortalecendo, né? A própria imprensa criou mais coragem de falar também, né? Os jornalistas mais independentes também, né? Então, eu me lembro que assim, uma das bandeiras nossas era contra a censura, né? Isso é uma bandeira muito importante que eu esqueci de citar, né? Mas contra a censura, né? E inclusive no DCE, nós promovíamos as vendas de assinatura do jornal Movimento. Todo mundo era empenhado em vender a assinatura do jornal Movimento, né? Quer dizer, e quem tinha o jornal Movimento lia e passava para outros, né? Então, na época foi uma grande trincheira da luta democrática também, foi o jornal Movimento, né? Que a gente, todo mundo lia, né? Todo mundo lia e incentivava a leitura do jornal Movimento, né? Inclusive o jornal Movimento serviu de fontes também para o Poeira, né? Então foi bastante interessante também. Era mais uma das bandeiras mais amplas que nós levantávamos, era contra a censura, né? Tá? Contra a censura, contra a anistia. As bandeiras mais amplas eram contra as liberdades democráticas, né? Contra a censura, né? Pela anistia geral, ampla e restrita, né? Então, essas eram o que a gente conseguia encaixar de bandeiras mais
mais gerais, né, no movimento, né? Porque, na verdade, ele não podia perder a característica de movimento estudantil ali e ele tinha que, para angariar a simpatia da população universitária, ele tinha que trazer bandeiras específicas também e tal, para não se afastar muito né, da base mesmo, né? Tá? Mais alguma coisa? Eu acho que eu já falei quase tudo, mas eu sei que vai ficar coisa para trás ainda. Né? Porque você vê agora mesmo, eu lembrei da censura, né? Que era né? A gente batia muito nessa tecla da censura, né? E a gente, na época, quando fazia nossos movimentos, a gente ficava torcendo, será que vai sair na Folha? Aí no outro dia, na Folha de Londrina não saía nada, era aquela decepção, né? Mas as matérias estavam indo para a Folha, só que não eram publicadas, né? Então, e quando começaram a surgir algumas publicações, a gente percebeu que o movimento estava, né, dando algum resultado, né? Então, foi essa a nossa luta. Quer dizer, eu saí da universidade e a ditadura não tinha acabado ainda, né? Mas, assim, a gente colocou um tijolinho lá na construção da democracia, né? Então, participamos da derrocada dela, né? Aos poucos, né? Mas foi o movimento democrático que derrubou a ditadura, né? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão.
um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.